Eu trabalhei como segurança em um shopping abandonado, e o que encontrei lá foi aterrorizante. Olá, pessoal! Essa é a primeira vez que compartilho uma experiência aqui, mas sinto que preciso contar o que aconteceu comigo. Trabalhei como segurança noturna em um shopping abandonado na minha cidade por cerca de 6 meses. Durante esse tempo, vivi coisas que jamais conseguirei esquecer. Tudo começou quando eu estava procurando emprego desesperadamente. Um amigo me falou sobre uma vaga de segurança em um shopping que tinha fechado há alguns anos. A oferta de salário era boa, então aceitei. A ideia era simples: patrulhar as compras durante a noite e garantir que ninguém invadisse ou vandalizasse o lugar. Na primeira noite, fiquei impressionado com o tamanho do shopping. Apesar de estar abandonado, ele ainda tinha um ar grandioso. As lojas estavam vazias, mas muitas vitrines ainda tinham manequins, como se o shopping tivesse sido abandonado às pressas. As primeiras semanas foram tranquilas. Minha rotina era basicamente caminhar pelos corredores, verificar as portas e janelas e garantir que tudo estivesse em ordem. Às vezes, ouvia barulhos estranhos, mas sempre presumia que eram apenas os filhos normais de um prédio antigo. Então, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, enquanto fazia minha ronda habitual, ouvi um som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Pensei que poderia ser minha imaginação, então continuei. No entanto, os passos me seguiram, sempre a uma distância segura. Decidi investigar mais a fundo. Segui os passos até o que antes era a praça de alimentação. O som parou abruptamente assim que entrei. Olhei ao redor e vi algo que me deixou arrepiado: um dos manequins tinha mudado de lugar. Eu tinha certeza de que ele estava em outra loja na última vez que passei por ali. Tentei não pensar muito sobre isso e continuar minha ronda. Mas, nas noites seguintes, a situação piorou. Comecei a ver sombras se movendo nos corredores, ouvir sugestões indistintas e sentir uma presença constante me observando. Uma noite, enquanto caminhava pelo andar superior, ouvi um som de algo se arrastando. Segui o som até uma das lojas de roupas. Quando entrei, vi um dos manequins movendo-se lentamente pelo chão. Fiquei paralisado de medo. Então, o manequim virou sua cabeça para mim e, embora não tivesse olhos, senti que estava me olhando. Corri para a sala de segurança e tranquei a porta. Revisei as gravações das câmeras de segurança, mas elas não mostraram nada fora do comum. Comecei a questionar minha sanidade. Talvez eu estivesse imaginando tudo isso devido ao isolamento e ao ambiente assustador. Decidi que eu precisava de uma prova concreta do que estava apostando. Na noite seguinte, levei uma câmera comigo e comecei a gravar minha rodada. Mais uma vez, ouvi os passos, as sugestões e vi as sombras. Mas desta vez, consegui captar algo na câmera: uma figura sombria movendo-se rapidamente pelos corredores. Mostrei uma gravação ao meu chefe, mas ele não acreditou em mim. Disse que era apenas uma falha na câmera e que eu deveria parar de assistir filmes de terror. Decidi que era hora de deixar o emprego. Na minha última noite, enquanto fazia minha rodada final, ouvi uma voz sussurrar claramente no meu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Saí correndo nas compras e nunca mais voltei. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu lá. Parte 2. Eu trabalhei como segurança em um shopping abandonado, e o que encontrei lá foi aterrorizante. Depois de sair correndo das compras naquela noite, pensei que nunca mais precisaria lidar com aquilo. No entanto, os acontecimentos não me deixaram em paz. Pesadelos frequentes, onde eu via preso dentro do shopping com os manequins, me assombraram. Após algumas semanas, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Precisamos conversar sobre o shopping." Meu coração disparou. Como alguém sabia o que eu havia vivido lá? Decidi encontrar essa pessoa em um café público. Quando cheguei ao local, fui abordado por um homem de meia idade, que foi apresentado como Marcos. Ele era uma ex-segurança do mesmo shopping e disse que tinha passado por experiências semelhantes às minhas. Marcos havia deixado o emprego há cerca de um ano, mas, como eu, nunca consegui esquecer o que viu. Ele me contou que, durante o tempo em que trabalhou lá,
investigou a história do shopping e descobriu que ele foi construído sobre os restos de uma antiga vila que havia sido destruída por um incêndio. Muitas pessoas morreram no incêndio, e há rumores de que suas almas ainda assombram o local. Marcos também disse que encontrou documentos antigos que mencionavam um grupo de culto que realizava rituais estranhos na vila antes do incêndio. Ele acreditava que os eventos que vimos testemunhando estavam ligados a esses rituais e às almas inquietas das vítimas. Decidimos que precisávamos voltar ao shopping para tentar encontrar mais evidências e, possivelmente, entender como pôr um fim a tudo aquilo. Voltamos ao shopping uma noite, armados com câmeras, lanternas e um gravador de áudio. Assim que entramos, a atmosfera pesada e opressora do lugar nos envolve novamente. Caminhamos pelos corredores, gravando tudo. Quando olhamos para a praça de alimentação, o ambiente ficou gelado. Vimos sombras se movendo rapidamente e ouvimos as sugestões, mas desta vez, as vozes eram mais claras. Eles repetiram uma frase: libere-nos. Marcos sugeriu que fossemos ao subsolo, onde ficaram os antigos depósitos e salas de manutenção. Ao descer as escadas, o ar ficou ainda mais frio e opressivo. Chegamos a uma sala trancada, que parecia não ter sido aberta em anos. Arrombamos a porta e, ao entrar, sentimos um cheiro forte de mofo e algo podre. No centro da sala, encontramos um altar velho e desgastado, coberto de símbolos estranhos. Havia velas derretidas ao redor e ossos que deixavam claros humanos. Era claro que aquele era o local dos rituais. Enquanto investigávamos, sentimos uma presença forte na sala. As sombras começaram a se mover ao nosso redor, mais rápidas e agressivas. Ouvimos as vozes crescendo em intensidade, pedindo liberação. Decidimos queimar o altar e os ossos, acreditando que isso poderia pôr um fim à assombração. Assim que começamos a queimar o altar, a sala tremeu e um grito agudo ecoou ao nosso redor. As sombras ficaram mais frenéticas, mas gradualmente foram desaparecendo. O ar gelado deu lugar a uma sensação de calma e colapso. Saímos fazer compras rapidamente, deixando tudo para trás. Desde aquela noite, os pesadelos pararam, e não sentiram mais a presença opressora. Marcos e eu decidimos nunca mais falar sobre o assunto. No entanto, algo dentro de mim ainda se pergunta se realmente conseguiu libertar aquelas almas, ou se apenas despertamos algo ainda mais sombrio. Reddit, se alguém tiver uma explicação para o que enfrentamos, por favor, compartilhe. Eu ainda luto para entender tudo o que aconteceu.